Boa noite, pessoal! Iniciando mais uma transmissão ao vivo, mais uma live. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje é dia 14 de junho de 2019. Vamos falar hoje sobre mais um tema aqui bastante pertinente para nossa vida cotidiana, né? Hoje eu vou falar sobre a tristeza, um sentimento, uma emoção que muito provavelmente você, em algum momento da sua vida, já passou por esse tipo de sentimento. Se não está passando por esse sentimento agora de tristeza, talvez você conheça alguém que esteja passando por um momento assim, vivenciando esse tipo de sentimento. Então ele tanto pode ser bastante válido para você falar desse assunto aqui hoje, quanto para que você possa indicar para quem você saiba que está passando por um momento assim. Fique atento. Caso você perceba que, não, Vitor, nunca senti tristeza, esse assunto não me interessa, então essa live não é para você, ok? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Letícia, Rita, Luzinete. É isso aí, sejam bem-vindos. Rosa, legal, que bacana. Andréia também tá aí. Tristeza, pessoal, até coloquei na chamada ali como superar, né, esse sentimento. Superar não quer dizer assim, tipo, não sinta tristeza. Oi, Letícia. Não é isso, né? É um sentimento que é da vida humana, né? Temos sentimentos de base, sentimentos que são considerados bons, ruins, sentimentos. Então, eu posso me sentir alegre, triste, posso me sentir preocupado, com medo, tenso, diversos tipos de sentimento. Todos eles têm o seu lugar. Mesmo a tristeza, ela também tem o seu lugar. Ele é um sentimento padrão do ser humano, né? Padrão que eu quero dizer assim é pré-definido, tá lá, genético, né? A Luzinete, né? A vida é uma loucura, todos nós ficamos tristes. Sem dúvida. Em algum momento ficaremos tristes, mas eu vou explicar um pouquinho melhor como é que é esse sentimento, de onde é que ele vem. Ele tem muitas causas, né? Qualquer não, mas muitas situações podem disparar, né, um sentimento de tristeza. Então é legal a gente entender um pouco esse mecanismo, o sentimento em si e o que fazer com ele, né? Simples assim. Vitor, não é tão simples. Realmente não é tão simples, mas o mecanismo, de certa forma, ele tem um certo padrão. O que é legal de falar aqui também? Vou falar para vocês um pouquinho hoje de algumas técnicas, uma técnica de TFT em específico para ajudar a lidar com esse sentimento, nível algoritmo, e também vou explicar um pouco pelo viés da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, né? Só um entendimento breve do que é esse sentimento, né? A tristeza é um sentimento que está bastante associado ao sistema pulmonar, né? Ao sistema metal, né? Quando a gente fala metal, envolve dois sistemas, né? Pulmão e intestino grosso, que formam um grande sistema. É um sistema, quando eu falo, ele tem referência ao órgão, porém é um sistema que ele é tanto orgânico, fisiológico e psicológico. Então a tristeza é a manifestação psicológica aí dos desequilíbrios que podem ocorrer no sistema pulmonar nosso. E o pulmão está muito relacionado também com o que a gente chama de desejo, com as vontades. Então, por exemplo, o que é legal da gente fazer esse olhar pela medicina chinesa? Que a gente pode entender melhor que às vezes, quando nos sentimos tristes, a gente pode estar com a respiração um pouco mais pesada, suspirando um pouco mais profundamente, e provavelmente estaremos lidando com as impossibilidades de acessar o que queremos realizar. Então, quando a gente lida com a frustração, quando somos impedidos de agir no mundo e obter dessas ações aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, né? Quando há esse impedimento, essa impossibilidade, o sentimento que brota disso muitas vezes é o sentimento de tristeza. É legal observar isso, né? Se você já se sentiu triste ou está se sentindo triste nesse momento, procura observar o quanto que talvez um dos disparadores, um dos gatilhos desse sentimento,
possa ser sim uma frustração que você vivenciou, uma impossibilidade de algum desejo não realizado. Nem sempre a gente tem consciência dessas frustrações e desses desejos, mas é um primeiro ponto a ser refletido. Não descarte essa possibilidade no que se refere ao que causa esse sentimento de tristeza que te habita agora ou que já lhe habitou em algum momento. Então esse é um primeiro ponto de reflexão. Vale a pena a gente colocar um pouco por aí. Ó, a Rose, né? Eu já fui muito assim, quando está com problema, respira bastante. Muda, a respiração muda, ela fica mais pesada, mais difícil na tristeza. Questões de pele podem estar bastante associadas a esse tipo de sentimento também. Isso pelo viés da medicina tradicional chinesa, da acupuntura. Mas aí, assim, em cima disso, dessa parte que é o sentimento de tristeza, vale a pena a gente... Hoje estou com uma caneta rosa aqui, ó, que eu achei, não tinha azul. Vale a pena observarmos o quanto que, à medida em que a gente identifica as causas do sentimento, a gente pode agir no sentido agir na causa. Tem como impedir a tristeza? Não, não tem. Porém, tem como a gente fazer ela circular. Qual que é o ruim desse sentimento da tristeza, assim como qualquer outro sentimento que nos faça sofrer? É quando ele vem e fica, quando ele estagna. Aí gera problema grande, porque assim, quando estagnou é porque a gente não soube encaminhar esse sentimento. Não soube porque não deu, porque não tem consciência, porque não tem aprendizado emocional, porque alguma coisa aconteceu. Mas é possível que a gente consiga, sim, ter um encaminhamento para qualquer sentimento. É isso, uma psicoterapia, ela auxilia muito nisso, que a gente consiga dar encaminhamento para as emoções que a gente tem dificuldade de encaminhar. De repente eu estou vivenciando um luto que já está ali há 1, 2, 3 anos, pesado, difícil, onde eu vivencio uma dor muito grande, uma tristeza profunda. É um sentimento que eu acabo não conseguindo fazer circular. Uma tristeza ela pode ser pontual por algo, ela pode ser já muito complexificada, até mesmo desencadeando num estado mais depressivo e por aí vai. A Rita falando, é verdade, ó, minha filha queria ir num show e não podemos ir, desencadeou uma crise de bronquite. Pode ter uma conexão aí, é legal pensar nisso. O Bruno tá chegando ali, qual assunto? Tô falando sobre a tristeza, Bruno. Você chegou agora, depois no final você assiste o comecinho para entender um pouquinho melhor o raciocínio aqui. E aí é interessante que a gente possa pensar quando a gente fica triste. Então, assim, bom, o primeiro ponto é como é que eu faço. Então, eu não posso impedir, é um sentimento humano, tá na minha base, mas é importante que eu aceite esse sentimento. A aceitação é extremamente importante, porque geralmente a gente quer negar que está triste. Se alguém pergunta assim, aí, tá tudo bem? Pô, tô te sentindo meio amuado, meio quietinho, o que aconteceu? Tá tudo bem, nada aconteceu. É uma reação meio que das pessoas, de não querer trazer para o outro uma preocupação, de não querer trazer para outra pessoa um sentimento que também seja de entristecer o outro. Então, as pessoas gostam de ajudar, vale a pena quando a gente pode sim compartilhar que estamos tristes, e o quanto que a outra pessoa também pode tentar auxiliar. Um outro tabu, vou chamar de tabu, não me fugiu se esse é o termo correto, mas assim, um ponto que é bem crucial socialmente, que é assim, se você pergunta para alguém, se você vê alguém chorando, como é que você reage? Não é todo mundo, mas socialmente, geralmente alguém chega, bate nas costas, não chora não, vai passar. Meio que não pode, chorar é proibido. Então, tá triste, vai chorar? Não, mas muitas vezes na tristeza tem o choro, existe ou o sentimento, não fica triste não, bola pra frente, né? Então, assim, é meio que um sentimento que não pode ser sentido, né? Então, tem esse... por isso que eu falei tabu, né? Tem esse dilema social, assim, que faz com que as pessoas, às vezes, fujam desse tipo de sentimento. E muitas vezes sou eu comigo mesmo. Não tem ninguém para me proibir de sentir a tristeza, mas eu mesmo acabo me reprimindo e bloqueando o meu sentimento. Então, o primeiro ponto é desenvolver, sim, a aceitação. Aceitação como? Pô, eu tô triste. Pô, hoje eu tô triste. Ainda não sei muito bem por quê. Não identifiquei. Mas sinto que eu tô triste, que não tô legal. Então, esse é
é um ponto importante. Daí a Luzinete está falando lá, vou caminhar e gastar os pensamentos. Já vou falar disso da caminhada aqui. Isso é importante. Rose, eu nunca falo assim, isso aí, tem que deixar a pessoa chorar. Eu falo, agora é momento de chorar, ou agora é momento de ficar triste. Mas é importante que em cima desse sentimento, que eu aceite ele e que eu pare para me perguntar, por que será que eu tô triste? Não sei o que aconteceu hoje. Perguntas-chave, né? Por que será que eu tô triste? Primeiro ponto. Desde quando será que eu tô triste? Desde hoje, cedo, desde ontem? Faz tanto tempo que eu já nem lembro. Nossa, eu sempre estou triste. Perguntas e respostas possíveis. Tudo isso faz eu ter um mapeamento melhor de mim mesmo. Então, são questões aí a se fazer, né? A Sabrina Oliveira. Felizmente demonstrei sentimentos no ambiente de trabalho, qual eu trabalhava, e isso não era bem visto. Sim. Depois eu me sentia mal por isso, sentindo que as pessoas me achavam fraca. Exatamente. Então, o sentimento de tristeza, ele ainda tem esse tabu de que ele demonstra fraqueza, demonstra que a pessoa não consegue lidar com essas questões. E aí sim tem um pouco desse movimento de exclusão. Então nem todo ambiente será acolhedor para esse tipo de sentimento. Às vezes nem nós mesmos. Esse é um ponto aí a ser levado em consideração, bem pontuado. Então assim, é o sentimento humano, necessita de espaço, de manifestação e necessita circular. Se não aceitamos e não fazemos e não permitimos que ele se manifeste, isso por si só já faz a tristeza estagnar. Pode afetar fisiologicamente, uma crise respiratória, uma crise de bronquite, que nem foi falado ali, às vezes algo na pele, né? Pode vir uma vermelhidão, uma coceira, uma urticária, podem vir sintomas aí do bloqueio desse sentimento da tristeza. E aí o que é legal, quando a gente pensa nesse raciocínio da medicina chinesa, então associado mais ao pulmão, à parte respiratória, vale muito a pena para que faça circular o sentimento, como foi falado um pouco acima aqui sobre o caminhar, por exemplo, que você possa fazer algumas práticas de exercício, sim, que promovam e melhorem sua capacidade respiratória. Teu fôlego ajuda bem. Mas vai eliminar a tristeza? Não, mas vai te fazer circular mais esse sistema energético, que é o metal. Né? Então, fazendo circular mais, vai te possibilitar pensar melhor sobre o teu próprio sentimento. E isso, por si só, é terapêutico. À medida que você pensa melhor sobre o teu sentimento, você consegue identificar mais as causas e fazer circular ele, achando caminhos diferentes para realizar o seu desejo daquilo que você provavelmente ficou impossibilitado de realizar, que pode ter causado o sentimento de tristeza. O Bruno falando, o problema maior quando outras pessoas fingem não entender, assim como muitos acham que a depressão é tudo frescura. Ainda tem muito desafio social para que a gente possa assim superar, entendendo que questões emocionais geram grande impacto na vida de todos. Né? As questões emocionais, elas, se não tratadas, podem desencadear um problema de saúde pública, né? Que a depressão, o quadro de ansiedade hoje já estão quase que epidemia. O negócio está espalhado de uma forma muito grande, porque a gente ainda não acolhe com adequação esses tipos de sentimentos e esses sofrimentos emocionais. Então, esses são pontos aí relevantes. Então, assim, sentiu que está triste? Bora caminhar, bora fazer uma corridinha, bora fazer algum exercício que promova melhor esse quadro respiratório, esse estado de capacidade respiratória mais ampliada. Isso vale a pena. Permita realizar os seus desejos. Mas qualquer coisa? Não é qualquer coisa. Mas você tem que parar para pensar, será que eu estou me dando espaço para atender ao que eu quero? Ou o tempo todo é obrigação, dever, obrigação, dever. E aquilo que eu quero? Vitor, às vezes eu nem paro para pensar o que eu quero, eu nem sei o que eu quero. Está na hora de parar para pensar? Se eu não sei, eu posso pelo menos me permitir parar para pensar, mas o que será que eu quero agora? O que será que eu gostaria de fazer nesse momento? Isso é um querer mais momentâneo, mas o que será que eu gostaria de fazer amanhã? Ou o que será que eu gostaria de fazer durante essa semana? Ou ao longo do mês? Pare para pensar. Eu gostaria de, mas não posso. Tudo bem?
Mas o que será que eu posso ir fazendo para que eu alcance o que eu gostaria de fazer? São perguntas que fazem com que a esperança se manifeste de novo. E a esperança gera alegria, ela faz com que a tristeza reverta, ela se modifique. Então, se eu paro para questionar um pouco sobre o meu desejo, eu começo a olhar para as coisas lá na frente com esperança. E isso faz toda a diferença. Esse é um ponto. E percebeu que está difícil, está complicado? Procure um terapeuta. Lembre disso. Procure alguém que possa, sim, lhe auxiliar, um profissional, uma pessoa da sua confiança, que possa lhe ajudar a compreender melhor o que é, de onde vem e como encaminhar esse tipo de sentimento. É possível tratar isso. Não sofra sozinho por longos períodos. Busque isso. E eu vou passar agora para vocês uma técnica aqui de TFT, nível algoritmo, que pode ser bem legal. Se você não está nesse momento com a tristeza, assista, tente praticar, ou lembre de algo que lhe gera tristeza e tenta aplicar para ver como é que fica a resposta. Como é que sempre é interessante de fazer quando a gente aplica técnicas de TFT? Antes de iniciar, é importante identificar o campo do pensamento, thought field, e avaliar o quanto que ele está mobilizado nesse momento. Então, por exemplo, se você está sentindo a tristeza agora, tenta pensar, como é que é essa tristeza? Se eu fosse dar uma nota para ela, quanto seria? 0 é nada, não estou sentindo nada de tristeza, e 10 é o máximo. Essa tristeza está me corroendo, está me matando aqui. Então, você dá uma nota para essa tristeza. Deu a nota, identificou, tentou, é uma nota subjetiva, então não tem, o critério é interno. Deu a nota, aí você vai começar a fazer a estimulação com o TFT. Você vai começar com algumas frases e estímulos simultaneamente. Isso é importante na medida em que estimula, que você mantenha o foco no sentimento, no caso. Então, você começa a estimular aqui, ó. Eu quero superar essa tristeza. Você vai fazendo dessa forma, aqui na lateralzinha da mão, ó. Eu quero superar essa tristeza. Eu vou superar essa tristeza. Abaixo do nariz, ó. Aí você vai voltar aqui, ó. Eu quero superar completamente essa tristeza. E aí volta para cá. Eu vou superar completamente essa tristeza. A gente está fazendo estimulações para tirar RP, reversão psicológica, que são estados de autossabotagem. E aí a gente vai para o ponto nível algoritmo em si, que é aqui, ó, no dorso da mão, entre a continuação do dedo mindinho e do dedo anelar, bem entre eles, é o ponto gama. E aí começa a estimular esse ponto. Esse ponto você vai ficar um tempo a mais, fazer umas 50 batidinhas. Só pensando na tristeza. Essa tristeza. Se você não consegue pensar na tristeza, repete a frase, essa tristeza. E vai estimulando. Essa tristeza. Você vai mantendo, sempre repetindo para manter o foco. Estimulou esse ponto, você vai fazer uma estimulação aqui, ó, abaixo da clavícula. Desce um pouquinho mais. Essa tristeza. Estimula, vai estimulando, mantendo o foco no sentimento. E o nível algoritmo sempre tem uma sequência que ela é começo, meio e fim. Esse seria o começo. Seria não, é o começo. E agora você vai para o meio é o ponto gama novamente, só que é o ponto gama 9. Você vai fazer uma movimentação com os olhos agora. Então, essa tristeza, fecha os olhos, abra os olhos, você vai manter a cabeça fixa e movimentar apenas os olhos agora, pensando nessa tristeza. Olha para baixo para a direita, para baixo para a esquerda, movimenta os olhos de modo circular para um lado, circular para o outro. Essa tristeza. E agora a gente vai acessar lados do cérebro. Um é mais musical e outro é mais lógico. Então a gente vai cantarolar agora. Sempre estimulando, ó. 2. Opa, pausou aqui, né? Vamos contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Continua pensando nessa tristeza e vamos cantarolar mais uma vez. Vitor, pode ser qualquer música? Sim, qualquer música. É importante que você cantarole. Terminou o meio, que esse é o do ponto gama 9, e aí você vai pro ponto aqui no dorso da mão novamente. É o mesmo ponto, só muda de mão. Estimula por umas 50 batidinhas, pensando nessa tristeza.
Continua estimulando. Vai pensando nessa tristeza. Volta a estimular aqui. Essa tristeza. E ok. Terminou um ólon, que é uma sequência ampla, né? uma sequência completa nesse algoritmo para lidar com esse sentimento de tristeza. O que é interessante pensar? Pare agora para avaliar o sentimento. Deixa eu ver como é que está essa tristeza agora. Deixa eu tentar dar uma nota. Avalie se essa nota está igual. Eu tinha dado nota 8, continua 8, ok. O nível algoritmo provavelmente não foi eficaz, precisaria fazer um nível mais avançado, um nível TFT avançado, para encontrar uma sequência específica de pontos para o seu caso. Ou se você percebeu, estava um nível 8 e foi para 6. Repete essa mesma sequência, esse mesmo ólon, desde o começo, faz todo ele. Avalie o quanto se ele abaixa novamente, vai até zerar. Às vezes você faz do 8 já vai para 4, já vai para 0. Avalie, pratique, avalie. O que vai dizer o quão eficaz é esse método é a tua percepção. Tá? Uma sugestão interessante de praticar, vale a pena de observar. O pessoal está comentando que eu não pude parar para ler aqui, deixa eu ver. Quando eu ficar triste eu vou praticar. O Bruno falando isso deveria ser ensinado nas escolas, muitas pessoas no futuro não sofreriam. Estamos expandindo isso. O fato de eu estar fazendo a live aqui voltou, acho que a conexão está um pouco oscilando. O fato de aqui a gente estar conversando já é uma forma de pedagogicamente a gente falar um pouco mais disso, de ensinar. É uma prática que cada vez mais está se expandindo, pessoal. Vale a pena a gente ter algumas consciências a respeito desse sentimento e, em cima disso, achar formas de lidar com aquilo que a gente sente. Quando a gente entende melhor o que a gente sente, quando a gente percebe melhor o que está acontecendo, temos mais chance de fazer escolhas sobre que atitudes podemos tomar sobre isso que está acontecendo, nesse caso, esse sentimento de tristeza. Pessoal, compartilhem com quem vocês queiram que assistam a essa transmissão, a esse vídeo, né? Ele fica aí por 24 horas no ar. Depois me mandem via direct se alguém praticou ali o TFT, se houve resposta, diferença no nível de sofrimento diante do sentimento de tristeza. Eu gosto de saber e de acompanhar, posso passar algumas dicas depois a mais, individualmente. E segunda-feira, às 22 horas e 22 minutos, estarei aqui também com vocês, ok, pessoal? Bom final de semana, aproveitem aí com quem vocês gostam, com quem vocês amam, pratiquem exercícios, cuidem bem de si e lembrem de dar vazão e espaço para que os desejos, para aquilo que vocês querem, possa de fato se realizar. É isso aí, beijo grande e até breve. Tchau, tchau!